O cabra macho está aqui, junto com todos os ícones, é facinho de achar. E também ele está aqui, ok? Cabra macho, Uhum. sim, senhor. Só clicar, que é o que eu vou fazer agora. E a gente vai entrar lá dentro. Entrei aqui, olha lá, 50% de desconto para você. Tranquilo. É só participar 50 lá da sua aulas mapa. de 2 horas com perguntas e respostas. Exatamente. Uhum. E o vídeo é Sobre maravilhoso, são homem, vídeos maravilhosos. mulher, sexo, criação de filhos, prazer, sensibilização sexual e um milhão de coisas para, especialmente como eu disse ontem, nesse tempo em que os homens estão, meu Deus, os homens estão numa situação deplorável, Tá osso, Caio Fábio. deplorável. Hã? Tá osso, tá osso, tá A osso. osso, e as mulheres estão roendo o osso e não estão aguentando mais. Então, cara, para você não ficar aí na prostituição, nas garotas de programa e saindo na mão, sozinho e solitário, dê um jeito na tua vida, vire homem, Uhum. vire gente, para você merecer uma mulher legal. Do contrário, as mulheres estão indo embora. Estão preferindo, como eu disse ontem, às vezes, uma boa amiga para passar a velhice, casarem-se com uma boa amiga, dividirem o despojo da vida de trabalho com uma outra boa amiga do que com um homem canalha, cretino, grosseiro, bruto, ogro, perverso, supremacista, chauvinista, abusador e tudo de ruim que a gente possa imaginar. Parece que os homens resolveram encarnar, os machinhos, que não viraram homens ainda. Então, cabra macho é isso aí. É fazer de machos homens. É converter um macho, para ser macho, basta ter um pinto pendurado, transformar um pênis num ser humano. É um milagre maior do que transformar uma costela de Adão numa mulher. É transformar um pênis num ser humano. Ô trabalheira, meu amigo. Porque a mulher arquetípica veio de uma costela e olha que coisa graciosa, mas cheia de graça. Essa menina que vem e que passa no doce balanço das águas do mar. Linda, linda, linda. Agora nós, que fomos feitos inteiros, tivemos um órgão prevalente. Não é o cérebro, não. O órgão prevalente, a cabeça do não pensar, é uma glande estúpida e que vai arrombando tudo, fazendo mal a tudo, se impondo em tudo, vira uma espada, um punhal, uma adaga, uma ameaça. Só que o tempo passou e Carolina, da música do Chico Buarque, acordou na janela. Carolina não está mais otária. Carolina está vendo o tempo passar. E Carolina disse: eu prefiro uma boa amiga do que ficar esperando pela conversão do azar. Então, você, amigo homem, jovem, novo, adulto jovem, ou mesmo já idoso, que praticou todas as idiotices do mundo no seu casamento, você não é uma figura póstuma ainda. Você pode se converter, você pode mudar. Eu pensei que não era machista, sabia? Eu É, passei boa parte da minha vida achando que eu estava fora dessa categoria. Eu comecei a ver como eu era machista quando eu casei com a Adriana. E não foi por nada que ela me falou, ela nunca me acusou disso. Eu era um pai tão legal e era tão carinhoso com as mulheres e era tão absolutamente meigo com ela, com a filha dela, os filhos dela, e ela via com os meus filhos e com todo mundo, homens e mulheres, que
Eu enganava fácil, sem nem saber que eu estava me enganando, porque eu sinceramente achava que eu não era machista. Porque eu não achava que mulheres tinham que ter privilégios inferiores aos dos homens. Eu tinha aprendido no Evangelho que não há diferença entre homem e mulher e X, Y e Z, como Paulo diz aos Colossenses. No entanto, na prática, a gente descobre a estruturalidade do machismo, estrutural, faz parte da cultura que eu herdei do meu bisavô, que era um homem muito bom, mas devia ser um grande machista. Do meu avô, que era um santo. Todo mundo diz como ele era venerável, de tanto amor fraterno, justiça e bondade. Mas ele não tinha como não ser filho da geração dele. Podia ser o melhor filho da geração dele, mas tinha os traços do machismo estruturado. Meu pai era uma figura maravilhosa, mas à medida em que os anos foram passando, antes mesmo de eu ir me convertendo mais sutil e profundamente contra o meu machismo, que foi a partir de 20 e tantos anos atrás, com a Adriana, eu comecei a notar, a partir do meu olhar geracional, que meu pai carregava alguns machismos, e eu fui dizendo a ele, ó, paizinho, isso pareceu certo, mas isso aí é machismo. Isso aí não é verdade, só está no seu subconsciente, faz parte da sua cultura, mas não é verdade. E aí eu me achando cada vez mais livre e defendia a causa das mulheres contra o machismo, o abuso. Me oferecia para ser testemunha contra qualquer homem ogro fazendo mal a mulheres. Aí eu conheci a minha mulher, que era um ponto fora da curva. A Adriana foi me forçando a deixar de ser machista nas coisas que eu nem reconhecia em mim como machismo, pela tranquilidade dela, quando eu vi que ela não tinha ciúmes. E eu tinha. Falei, bom, tem uma coisa errada. Ela confia em mim, eu confio nela. Por que ela não tem ciúmes de mim, eu tenho ciúmes dela? É vício machista. Aí eu comecei a ver, a listar as sutilezas do meu machismo mascarado, de piedade, de homem lúcido e cristão. Eu fui vendo a quantidade de machismos. E à medida em que eu ia identificando, eu ia matando como quem mata uma barata na esquina. Tefo, 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 clec, clec, clec. E eu diria o seguinte, eu diria mais do que nunca que nos últimos 10 anos teve uma aceleração desse processo extraordinário dentro de mim. Como a ponto de outro dia uma filha minha dizer, meu Deus, mãe, você que é uma mulher feliz, que tem aí o meu pai como um macho todo desconstruído. Mas de lá para cá eu ainda percebi os machismos sutis que habitam o meu inconsciente. Ontem, por exemplo, eu fiz um post distraído e inconsequente no Instagram. Eu vinha no Uber de uns exames no escuro, aí vi um elefantezinho, um grupo de elefantes e um pequenininho. E uma menina morena, bonitinha, no meio dos elefantes. Ela foi chegando, quando de repente o elefantinho deu uma trombada nela, ela caiu de bruços e o elefante pulou em cima dela com as pernas abertas, querendo procurar um lugar de penetração na menina. E eu fiquei tão impressionado com o elefante que escrevi algo que escandalizou as mulheres, ou pelo menos algumas delas. Eu falei, os mamíferos não têm jeito, parece que já nascem sabendo como fazer a coisa. Ou num outro post no Stories, eu acho que eu coloquei escrito em cima do vídeo
mamífero já nasce pronto. E para algumas mulheres, isso foi associado ao poder masculino violento que derruba, e era só um elefante, né? Na minha cabeça, eu digo a vocês que eu estava totalmente puro pensando no mamífero e no elefante e não na brutalidade dos machos masculinos. Mas, meu Deus, a questão está tão sensível. E eu não pensei nela em nenhum momento que podia machucar pessoas mais feministas ou mais libertárias, ou que estejam sofrendo os pós-traumáticos dos males recebidos pelo machismo em casa. Então foi a minha neta que, mais ou menos umas 9 horas da noite, quando ela abriu meu Instagram e ela viu aquele post, que era o último que eu tinha feito no carro, vindo da clínica para cá, e distraí, me esqueci dele, ela me escreveu: vozinho, desculpa, foi você que fez esse post? Se foi você que fez, eu queria te pedir, tire isso daí, porque tem uma quantidade enorme de pessoas, mulheres, nos comentários se sentindo muito mal e não estão entendendo nada, porque você não é assim. E aí eu fui na mesma hora, removi sem dó nem piedade e mandei para ela: minha filhinha, você estava toda certa, perdoa seu vozinho, já está removido. Aí ela me mandou um coração bonito e aí mais umas coisinhas. E eu falei para ela: fique tranquilo, porque eu vou prestar cada vez mais atenção para que algo dessa natureza não venha a se repetir, porque eu estou aqui para pregar o Evangelho, não para distrair pessoas com coisas que nos levem para longe do ensino essencial de Jesus. Então, aí no Cabra Macho, você vai lidar com tudo isso. E eu ainda vou fazer um outro curso sobre homem e mulher, atualizando para as coisas que eu aprendi novas nos últimos 10 anos. Mas essas que estão aí já vão fazer um progresso de milênios na sua compreensão. Você vai viajar no mínimo de 2000 anos atrás para agora. E a tua mulher vai agradecer imensamente, os seus filhos também. Faça o Cabra Macho, sim senhor, aí no exclusivo, por favor.